Seu professor Marcos Murakami com tema especial, raízes racionais. Que história é essa, professor? A história é o seguinte, eu tenho aqui uma equação polinomial, no caso aqui eu escolhi do terceiro grau, para a gente poder comentar e aprender várias propriedades importantes. Olha só o meu polinômio, 3x ao cubo menos 10x à segunda mais 9x menos 2 igual a zero. Quando você observa uma equação aqui polinomial do terceiro grau, você logo pensa, professor, eu quero obter as 3 raízes dessa equação. Só que eu não dei nenhuma dica. Normalmente no exercício aparece, resolva a equação sabendo que o número 1 é raiz. Não veio dica nenhuma. Então a pergunta é assim, professor, quando eu não tenho nenhuma dica, quais são as possibilidades em quem eu vou chutar para ser raiz? É importante você saber também que um número é raiz de uma equação polinomial quando você pega esse número, substitui no seu polinômio, faz as contas e o resultado dá zero. Então a pergunta é assim, professor, eu posso desconfiar que o número 5 é raiz dessa equação polinomial? Nunca, nunca você poderá desconfiar. Mas por que não? Porque nós temos os suspeitos. Como assim? Vem cá, você vai pegar o seu polinômio e aí você vai localizar o termo independente. O que é termo independente? É aquele que não tem a variável x. No caso aqui, menos 2. Esse aqui não tem. Então você vai fazer, sabe o que dele? Você vai achar os divisores de menos 2. Eu chamei de desão para isso. Esse desão aqui são os divisores desse termo independente. Quem são os divisores de menos 2? Você pode pensar só no 2. Quem são os divisores do número 2? 2 dá para dividir por 1 e por 2. Só que você não pode esquecer que pode ser negativo. Por esse motivo que está assim. Os divisores aqui de menos 2, você coloca mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Entenda o que quer dizer esse mais ou menos. Às vezes a pessoa copia, ela não entende direito. Eu estou dizendo que pode ser o mais 1, o menos 1, o mais 2 e o menos 2. Eu tenho 4 possibilidades. Tudo bem? Então, olha lá, você chega bem aqui, vai lá naquele termo que não tem a variável. Qual é o nome dele? Termo independente. Você vai achar os divisores aqui, ó. Divisores de menos 2, mais ou menos 1, mais ou menos 2. Legal até aí? Agora você vai aqui no chamado coeficiente líder, vamos colocar assim, aquele de maior grau. Esse número 3 aqui, você vai achar também os divisores. Quem são os divisores do número 3? Ser divisor é a divisão ser exata. Então, quem são os divisores do número 3? Eu posso dividir ele por 1 e pelo próprio número 3. Só que não esqueça de colocar mais ou menos 1 e mais ou menos o número 3. Legal? Então, olha a ideia. Você chega bem aqui, você vai achar os divisores do termo independente, mais ou menos 1, mais ou menos 2. Vai lá no coeficiente de maior grau, o número aqui, e vai achar os divisores também, mais ou menos 1, mais ou menos o número 3. Sabe o que você faz agora? Você vai dividir cada número daqui pelo de baixo. Assim, 1 dividido por 1, você basta pensar no positivo. 1 dividido por 1, está bem aqui o número 1. 1 dividido por 3, mais ou menos, porque todos vão ter mais ou menos 1/3. Basta fazer. A divisão é uma fração. Então, você vai montar assim, ó. 1 dividido por 1, está aqui o número 1. 1 dividido por 3, está aqui, 1/3. Acabou? É a vez do 2. 2 dividido por 1 vai ser 2 e 2 dividido por 3, 2/3. Então, as possíveis raízes racionais. Professor, eu não sei o que é racional. Quando a gente fala racional, é que o número pode ser uma fração, pode ser razão. Ser racional é poder ficar na forma de uma divisão. Então, as possíveis raízes, olha só, eu não estou dizendo aqui para você que são, eu estou falando as possíveis. Os candidatos. Quem são os candidatos? Quem eu posso testar para ser raiz? São esses números aqui. Tá bom? Então, olha lá, o nosso teorema é esse. Eu chego, divisor do termo independente, divisor desse aqui. Não esqueça de colocar um mais ou menos. Aí depois você vai dividir esse por esse e segue nesse raciocínio. Aqui eu tenho as possíveis raízes. Qual vai ser? Aí eu vou entrar agora em outro detalhe da aula. Acabou. Eu poderia parar a aula aqui com vocês aqui.
Esse é o tema da aula, raízes racionais. Mas ficaria só decorado assim. Será que é verdade? Será que realmente você entendeu? Então, eu tenho essa preocupação aqui, então eu vou reforçar mais, vou falar mais propriedades para você sair daqui com a certeza que nós temos razão disso aqui. Eu estou dizendo, se esse polinômio tiver raízes racionais, ela está aqui dentro. Qual vai ser, professor? Agora eu não sei, mas eu tenho algumas dicas dentro da teoria de polinômio. Qual é a primeira dica? Quando o número é raiz, eu pego esse número, jogo no meu polinômio e ele zera. Sabe o que eu estou dizendo? Que eu vou ter que escolher um desses aqui, vou ter que ter sorte em alguns momentos para substituir. Por exemplo, eu vou dizer assim, pelo poder da fé, vamos pegar aqui, por exemplo, o número 1. Vou pegar o número 1, vou substituir. Agora você tem que entender, de repente você pega e ele não vai zerar, porque o número é raiz quando ele zera. Então, se você pega o número 1 aqui, vamos pegar o número 1 e vamos substituir. Ajuda o professor. Coloque 1 aqui, no lugar do x. No lugar desse x. Professor, posso tentar o número 2? Pode. Você pode tentar qualquer elemento desse conjunto bem aqui. Eu vou escolher o mais simples, o número 1. Jogo o número 1 aqui, 1 à terceira vai dar 1, vezes 3 vai dar o número 3. Legal? 3 mais 9 logo aqui, 9 vezes 1 vai dar 9. Então, 3 mais 9, 12. Guarda 12 aí no seu caderno. Aqui, jogue o número 1 também e aqui também não precisa. Então, 1 à segunda é 1, vezes 10 dá 10. Acabou. Olha por quê. Vem cá. Lembra? 3 mais 9 deu 12, né? Menos 10 vai ser 2, menos 2, zerou. Professor, e daí se zerou? Se zerou, quer dizer que esse número é uma das raízes do seu polinômio. Opa, melhorou a situação. Mudou o exercício. Agora eu posso perguntar sim para você. Vamos resolver essa equação sabendo que o número 1 é raiz. Agora ficou mais fácil. Por quê? Porque quando você tem uma raiz, nós podemos utilizar uma ferramenta que é primeiro entender o chamado teorema de D'Alembert, que ele diz, se o número 1 que você acabou de descobrir, é uma raiz, o seu polinômio ele é divisível por x menos 1. E se ele é divisível, eu posso fazer uma divisão. E para fazer uma divisão tem uma ferramenta muito utilizada nesse estudo aqui de polinômios, que é o dispositivo de Biot e Ruffini, que é um abaixador de ordem. O professor não lembra disso. Vem cá, você vai fazer uma grade assim. Você vai passar horizontal e bem aqui vertical. Você vai colocar aqui o número que é raiz. Você acabou de descobrir que o número 1 é raiz. Está aqui, 1 é raiz. Você coloca o número 1 aqui. Aqui na sua direita, você vai colocar o polinômio, somente os coeficientes. Venha cá, 3, você coloca, afasta um pouquinho, menos 10, afasta um pouquinho, 9 e depois menos 2. Tudo bem até aí? Vem cá. Após isso, você vai pegar esse primeiro número, vai repetir aqui. Vai descer o primeiro número. Após isso, você vai multiplicar e somar. Sempre nesse esquema. Você multiplica, soma, multiplica, soma. Olha lá. 3 vezes 1 vai dar o número 3. Somando com menos 10. 3 menos 10, menos 7. E aí, de novo, menos 7 vezes 1, menos 7. Menos 7 mais 9 vai ser 2. De novo, 2 vezes 1 dá 2, somando com menos 2, zerou. Você tem que ficar feliz nesse momento, porque se zerou, você está correto. Toda vez que é raiz, é divisível. Se é divisível, a divisão é exata. E aqui é o resto da nossa divisão. Então, sempre dá zero quando você está no caminho certo. E olha só um detalhe. Aqui era um polinômio do terceiro. Isso aqui, esse dispositivo, é uma divisão. Então, eu estou pegando alguém do terceiro, dividindo por alguém do primeiro. O resultado será do segundo grau. Aí você coloca 3, aqui é só os números, tá? Vem comigo aqui, 3x à segunda menos 7x mais 2 igual a 0. E aqui você tem uma equação do segundo grau, que é o momento de você dar o show, porque você sabe resolver isso aqui. Nós temos uma fórmula resolutiva. Você primeiro chega aqui, professor, cadê o A? Cadê o B? Cadê o C? Você tem o A, o número 3, o B, menos 7 e o C, o número 2. E aí você calcula primeiro o delta, B à segunda menos 4AC.
O meu b, menos 7, entre parênteses. Menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, vezes o valor do c. E aí você vem aqui, ó. Delta é, cuidado aqui, base negativa. Expoente par, o resultado é positivo. E 7 vezes 7, 49, menos 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. 49 menos 24, você vai colocar, muito bom, 25. Achei o delta. Cadê o x? Ah, professor, esqueci da relação. Anote aí no seu caderno. X é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta por 2a. Coloquei aqui na tela para você. Menos o b. Aqui, ó, como tem menos, coloca entre parênteses. Menos o valor do b, menos 7. Mais ou menos raiz quadrada do delta, que foi 25. Dividido por 2 vezes o valor do a. E aqui o a não é 1, né? Normalmente ele é 1. Olha o valor do a aqui. O número 3 você coloca. Ajuda aqui. Menos versus menos é mais. Raiz quadrada de 25 vai dar 5. E aqui você tem 7 mais ou menos 5 por 6. É importante você entender que esse mais ou menos quer dizer que eu tenho duas opções. Uma hora você vai somar e outra hora vai subtrair. Pode me ajudar? Olha só, 7 mais 5. 7 mais 5 vai dar 12. 12 dividido por 6 vai dar 2. Já tem uma raiz. A outra raiz, a pessoa chega bem aqui, 7 menos 5 vai dar 2. Bem aqui, ó, 2. Dividido por 6. Ah, não dá exato, mas você pode fazer uma simplificação. Você divide por 2 em cima, por 2 embaixo, vai dar 1/3. E aí eu pergunto agora, cadê as raízes? Aí você diz, professor, está aqui, ó, uma raiz vale o número 1, você anota aí, ó, número 1. A outra raiz é o número 2 e a outra raiz 1/3. Observe um detalhe que eu tinha comentado no início da questão. Aqui está escrito, olha, leia direito, está escrito o que aqui? As possíveis. Estou dizendo que é possível, não estou dizendo que todos esses números aqui são... A pessoa às vezes estuda isso aqui, ela não entende que isso aqui seria assim, Murá, eu quero uma direção, né? Eu quero ter uma chance de olhar para cá e ver quem são as possíveis raízes. Eu vou pensar em infinitos números? Não. É por isso que aqui é importante. Pesquisa de raízes racionais. Eu tenho aqui um foco, olha, se esse polinômio tiver raízes racionais, está aqui dentro. E eu resolvi e prova que isso é verdade. Cadê as raízes? 1 está aqui dentro. Está bem aqui 1. Qual é a outra raiz que deu bem aqui? 1/3. Está aqui. Faz parte do conjunto. E a outra raiz? O número 2. Porque eu poderia ter parado a aula, né? Por isso que eu quis conversar, ensinar bastante coisa para você aqui, para que você entenda que aqui, ó, a teoria é essa. A teoria da aula é essa. Pesquisa de raízes racionais. Você olhar para um polinômio e poder afirmar quem são os candidatos às raízes. Acha os divisores aqui, os divisores daqui, e dessa maneira você tem, dividindo esse por esse por esse, sempre assim, combinando, viu? Esse por esse por esse. E aí, qual vai ser? Aí você tem que ter sorte. Você pega bem aqui, vai jogar, zerou, aquele número é uma raiz. E aí você pode obter as outras raízes, que foi o que eu fiz aqui com vocês. Eu vou deixar esse quadro especial para você fazer aquela anotação. Tá? É um tema muito especial, é um tema que vai ajudar você muito se você conhecer, aprender essa informação aqui. Eu recomendo sempre que você volte à aula, refaça, dá uma treinada. Se essa aula, por exemplo, aqui ela tem 14 minutos, você vai precisar de uns 25 minutos olhando, voltando, entendendo passo a passo cada teoria. Mas resumindo, conversamos sobre raízes racionais. Se eu tenho um polinômio, eu vou lá no termo independente, acho os divisores do termo independente. Vou aqui no coeficiente líder, aqui de Maioguel, acho os divisores. E aí, não esqueça do mais ou menos. Pode ser o mais 1, menos 1, assim. Achou os divisores aqui, achou aqui, aí você faz a divisão. Esse por esse, aqui também. E aí você tem aqui dentro as possíveis raízes racionais. Qual vai ser? Aquele que eu jogar e o resultado der 0. Muito obrigado, até a próxima aula.